Novos tempos, novos sentidos. No mês de novembro foi celebrado o Dia da Conquista dos Direitos e Igualdade entre Negros e Brancos no país. Dia de morte do negro Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, um símbolo da resistência contra a escravidão. E no Brasil, quais os desafios para que a liberdade racial seja para valer? Quais os avanços obtidos com as políticas públicas? Quais ações da sociedade? Para conversar com a gente sobre essas e outras questões, eu recebo aqui no estúdio o professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, João Carlos Pio de Souza. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. E a gente começou falando, sobre o Dia da Conscientização Negra. Qual que é a importância desse dia? Tem o que comemorar? Temos que comemorar porque, na verdade, comemorar a própria história, a presença, a contribuição, tanto no passado quanto hoje, da própria população negra, que pensar o Brasil sem pensar a contribuição de africanos e africanas da população negra não tem como. Como também é o momento de refletir, de pensarmos o que nós precisamos alcançar em termos de uma igualdade racial no Brasil. E a população brasileira ela é mestiça, brancos, negros, índios. Com isso, o preconceito ele não devia ser menor? Essa é a configuração do Brasil que é interessante, mas, na verdade, o processo histórico de formação, de constituição da sociedade brasileira, o que acontece? Há uma hierarquização, essa hierarquização baseada nos aspectos econômicos, culturais, étnico-raciais, ele se permanece, Na verdade, a questão da mestiçagem sempre foi um problema do Brasil. Durante muito tempo era um problema, o Brasil não se via assim, Era algo vergonhoso, pensar o Brasil como uma nação moderna, com uma população tão diversa. E ao longo do tempo é que essa questão ela foi mais compreendida de outra maneira. E é preciso compreender o Brasil com essa formação, mas isso não significou que a relação entre negros e brancos, entre os diversos grupos étnicos, raciais que formaram e formam o Brasil, elas são relações igualitárias. A mestiçagem, muitas vezes, ela é um grande fator de propaganda do Brasil, mas materialmente, concretamente, ela não existe, porque se a gente analisar vários espaços de poder, a estrutura da organização da sociedade brasileira, a gente não vê essa configuração das coisas, às vezes, que durante muito tempo é até uma propaganda do país, porque, na verdade, as desigualdades elas se permanecem num país com essa configuração como a nossa, que é importante, mas que, por outro lado, ainda nós não conseguimos, de fato, contemplar, vamos dizer, essa democracia racial que existe, no Brasil, que a gente gostaria que efetivamente ela existisse. Vamos falar um pouquinho agora das conquistas dos negros. Como que a gente pode avaliar as políticas públicas? Hoje é importante considerar que o Brasil avançou. Hoje nós temos muitos marcos legais, muitas políticas públicas, no sentido de dar conta da promoção da igualdade racial, com foco na população negra. Nós temos aí um conjunto de leis, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira nas escolas, que colocamos como um marco importante para que, a partir da educação, nós possamos pensar, inclusive a questão do enfrentamento do racismo, a própria história da África, a cultura afro-brasileira, a questão de política específica para as comunidades quilombolas, política na área de saúde. Agora, há uns 10 dias, o próprio Ministério da Saúde lançou um programa que é o enfrentamento do racismo na saúde, que é uma questão importante. E política, exatamente, de enfrentamento do racismo. Então, quer dizer, hoje o país avança no sentido da constituição desses marcos legais. Agora, o desafio é da materialidade. Professor, vamos conhecer agora a comunidade dos Arturos. De ascendência negra, mantém rituais tradicionais. A comunidade faz parte do patrimônio cultural e histórico de Contagem, em Minas Gerais. É muita felicidade que a gente tem, que a gente vai indicando os filhos, vai passando de geração para geração. Mário é filho do fundador da comunidade dos Arturos. Aos 81 anos, é um dos responsáveis por passar as tradições para as novas gerações. Fundada por Arthur Camilo e hoje na 4ª geração, a comunidade dos Arturos em Contagem mantém tradições e costumes ligados à cultura africana há mais de um século. Atualmente vivem na comunidade cerca de 500 pessoas, todas descendentes de Arthur Camilo e dos 10 filhos que ele teve com Carmelinda Maria da Silva. Apesar de nem toda a família continuar morando no terreno, os que permanecem lá mantêm vivas as tradições, como o congado, um dos principais costumes da comunidade. Congado, para nós,
Para muitos é festa, para nós é uma devoção, é uma religião e é uma tradição. Nós temos aqui 2 grupos, a Guarda de Congo e de Moçambique, mas tudo é o congado, porque nós temos muitos componentes. O Congo, ele faz a festa. O Congo, ele é todo enfeitado, ele tem flor, ele tem, sabe, fita. O Moçambique não, o Moçambique tem um turbante na cabeça, tem um gunga amarrado no pé, uma campanha amarrada no pé. Outra tradição que quase não se vê nas grandes cidades, mas está presente nos Arturos, é a benzeção. Mário recebe diariamente pessoas vindas de diferentes partes da região metropolitana de Belo Horizonte. A benzeção eu aprendi, né? Com a minha irmã era benzedeira, ela me ensinou. Então um cobrelo, benzer, uma dor de dente, uma dor de barriga, um cobrelo, o que precisar, quebrando o cabelo, toda dor a gente sabe benzer, pede a Deus, Deus abençoa, que cura. Apesar da união familiar, nem tudo é fácil para a comunidade dos Arturos. A população ainda sofre com o preconceito. Lá vai aquele bando de negro, lá vai aquele bando de... Ninguém sabe, não procura vir aqui para saber o que é, qual que foi o nosso costume, qual que foi o nosso passado, como que a gente aprendeu a fazer isso que a gente está fazendo hoje. Às vezes as pessoas, por falta de informação, às vezes até por falta de informação, criticam, né? E quando critica, a gente sente, sabe? A gente sente na pele que dói. Professor, qual que é a importância desses grupos para a preservação da cultura negra na sociedade? Não importa não só para a preservação da própria cultura negra, como a comunidade dos Arturos, com todas as suas tradições, né? Do congá, das tradições de dança, de festas, exatamente para a própria história do país, manutenção da nossa memória, da nossa história e da contribuição de diversos grupos, né, culturais, étnico-culturais que formaram o nosso país, né? Então, a preservação, manutenção da comunidade dos Arturos, que agora, inclusive, né, tem um título de patrimônio material e imaterial do Estado de Minas Gerais e do próprio município de Contagem, é fundamental exatamente para que a gente possa conhecer, né, um espaço vivo, uma memória viva, né? Não é como outras comunidades que, por algumas razões, já não existem mais, lá se mantém, e está ligado à história de uma família. Eu acho que isso que é interessante, que mantém suas tradições, e a manutenção é a manutenção exatamente da própria identidade do país, a identidade desses grupos, a identidade de diversos grupos da comunidade negra, sobretudo aqui no nosso estado, que tem uma forte presença. Né? E o governo, ele apoia esses grupos? Hoje, a gente exatamente estava discutindo política, uma das políticas que tem sido pensada exatamente para a questão cultural, né, das diversas tradições culturais e religiosas do povo negro, como, por exemplo, a capoeira, inclusive hoje, né, inclusive é patrimônio até mundial, né, reconhecidamente. E o governo tem ajudado, no caso do município de Contagem, como está os Arturos, tem política, tem recurso, né, da política para a cultura voltado para a manutenção. No estado de Minas Gerais também existem, né, projetos, políticas, né, inclusive o orçamento, embora a gente entende que precisava ser mais, né, até porque muitas das comunidades negras elas vivem numa situação ainda de marginalização social, né, de risco social, e se a gente não associar, tem que associar não só a preservação da memória, da história, mas também pensar no desenvolvimento econômico e social dessas comunidades. Né? Entendi. A Polícia Civil ela inaugurou um núcleo de atendimento a vítimas de crimes raciais e de intolerância, né, para atender essas demandas de crimes raciais. Essas medidas, elas são eficazes? São eficazes. Inclusive, a própria Constituição da Delegacia é uma reivindicação da década de 90 do movimento negro aqui no estado de Minas Gerais. E há 3 anos atrás, é que efetivamente foi constituído. Inclusive, era algo que estava até nas gavetas, né? Alguém resolveu tirar e dar materialidade, porque é onde a população tem como recorrer, ter orientação e jurídica. E é um instrumento importante que exatamente de medir. Nós estamos aumentando a questão do racismo, do preconceito, então a pesquisa tem mostrado que tem aumentado nos últimos tempos. E como é que a gente pode mensurar esse número? Como que e a gente as sabe ocorrências, que são o registro, né? Entendi. É feito o registro pela delegacia, ou então os BOs, né? Porque muitas vezes tem uma questão, a delegacia é fundamental, porque às vezes você vai a uma delegacia e, dependendo da orientação do delegado, de quem está acompanhando, ele descaracteriza o caso, né?
Eu tenho até uns dados aqui que entre 2011 e 2012, o número, né, de preconceito cresceu 264,5%. Porque isso é importante, porque mostra que há um problema, o problema ele tem se tornado cada vez mais explícito, né? As pessoas estão mais conscientes, nós temos um outro ambiente, outro contexto da própria noção de direitos, né? E de cidadania, da própria pertença étnico-racial como negros, da afirmação. E o desafio, porque também é isso, né? A população negra ela tem acessado espaço que tradicionalmente ela não estava, ela estava alijada dali. E as coisas tenderão também a se tornarem mais explícitas e as pessoas denunciarão, que é extremamente importante, porque tempo atrás as pessoas não denunciavam, a gente inclusive corria atrás de dados, não se tinha, né? 1 caso, 2 casos por ano, 3 casos por ano, hoje não. Isso multiplicou, inclusive por mês você chega a ter 30, 40, 50 casos, né? E a própria Constituição da Delegacia é fundamental no sentido hoje do enfrentamento do racismo, que é isso que a gente tem discutido, né? Precisa desenvolver políticas do enfrentamento, que o racismo está no nosso cotidiano, ele está inserido, né, na própria constituição da nossa sociedade e aparece de diversas maneiras e de diversas formas, embora hoje, né, talvez de maneira mais explícita, porque as pessoas estão mais conscientes ou que a situação estão fazendo com que isso se explicite mais, importante que nós brasileiros revelemos mais todos os preconceitos que nós trazemos carregados, as discriminações, inclusive a questão do racismo, né? E as próprias políticas hoje elas têm promovido isso, seja no âmbito do Estado, né, no âmbito da sociedade, a promoção da diversidade, que é a riqueza. Quando nós falávamos da questão da miscigenação, isso que é o Brasil, é essa riqueza nossa, que ela precisa ser valorizada, né? Todo com o seu devido lugar, com o seu devido respeito. E as pessoas também serem valorizadas, e que a cor da pele, né, não seja um fator de diferenciação das pessoas, né? Então, embora isso, né, ainda está presente no nosso imaginário, na nossa consciência coletiva, na formação da sociedade brasileira, que a cor da pele acaba sendo um passaporte, um conjunto de bens, de acesso ao poder, à riqueza, né? A gente precisa de campanhas e de ações. Inclusive, é isso que a gente tem reivindicado, que tem mais campanhas, mais ações que sejam do cotidiano, né? Quer dizer, em tudo que for possível. Hoje a gente percebe, inclusive, que essas questões ela tem aparecido muito mais nas redes sociais, né? Porque muitas pessoas se escondem ali, né? Perfis falsos, e aonde, inclusive, as denúncias têm incidência muito maior hoje nas redes sociais, onde as pessoas têm sofrido mais, que às vezes muitos no anonimato acabam, né, revelando, e que ainda vem explícita, né, um problema da sociedade. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço e parabenizo pelo programa. Obrigada e obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.